Estrela começou a apresentação dele falando sobre a dificuldade de falar depois do Walter. E agora, imagina a minha depois de falar depois dele, de você e do Luiz Fernando, né? É uma situação mais coisa. E o assunto pelo menos no ponto de vista que eu vou abordar, talvez seja um pouco árido, mas vamos tentar dar uma visão geral, pelo menos qual é a minha visão como engenheiro naval. Papel de empresas estatais e privadas. Eu não consigo ter uma ideia formada se é melhor ter só empresas estatais ou melhor ser só empresas privadas. Eu conheço economias como a França, onde a maior parte do PIB é produzida, a maior parte da industrialização da França é produzida por indústrias estatais, por empresas estatais. E empresas americanas, onde a maior parte, ou praticamente tudo, é privado. Embora, como foi bem dito por Luiz Fernando, existe um grande incentivo do governo americano para poder produzir tecnologias novas que desenvolvam essas empresas. Então, mas o Walter acrescentou um novo parâmetro aqui que eu nunca tinha parado para pensar nem ler, que é a hegemonia do Estado. E eu acredito que ele tenha se referido a isso, falando mais ou menos o que o Luiz Fernando estava falando, de você ter um Estado que realmente congregue as indústrias e diga a ela qual é o objetivo final. O objetivo final que ele falou, de igualdade social, eu acrescentaria alguma coisa. Não é só igualdade social, é igualdade social com riqueza. Como o Luiz Fernando falou, não é distribuir pobreza. Ou seja, nós temos que crescer e manter a igualdade social o máximo possível. Entendeu? Então, dentro desse princípio, dentro desse objetivo final que deve ser, eu trouxe alguns slides, a garota vai botar, mas eu não vou fazer a apresentação com slide, não é aula, não. É que tem algumas figuras que eu trouxe para, eventualmente, alguma pergunta e umas figuras que são importantes mostrar, pelo menos duas delas. Uma das primeiras coisas de saber se precisa interferência do Estado, até que ponto o Estado precisa interferir, é saber se aquela empresa é estratégica ou não para o país. Aí, quando você vai ter, não tem uma definição clara do que são empresas estratégicas. Quase sempre as pessoas pensam, as indústrias de defesa são estratégicas. São estratégicas porque defesa é um assunto estratégico. E, obviamente, que você tem que fazer defesa com equipamentos que os outros não conheçam. Esse seria o ideal. Mas não é só isso estratégica. Na medida em que você tem 30% do PIB, ou 20 e poucos por cento do PIB, produzido pela indústria, produzido por engenheiros, nós engenheiros, tá certo? Mas que sem os outros 70 que prestam serviços não existiriam, não é possível existir. Imaginem uma ilha onde só exista serviço e ninguém produza nada. Não vão ter nem como trocar, a não ser que consigam vender serviço, que é o melhor negócio do mundo, mas é dificílimo, porque os serviços são instalados. O melhor serviço do mundo para se vender é o bancário, eu vou mostrar numa figura agora, e o segundo melhor é o tecnologia. O segundo melhor é o tecnologia. Isso foi algum gongo? Não. Tá bom. Eu daqui a pouco eu peço para você passar. Então, essa definição do que é estratégico é importante porque a nossa sobrevivência, a nossa soberania está ligado a esses fatores, do que seria ou não estratégico. É dar importância ou não. E isso, como eu disse, não está bem definido ainda. O problema da indústria, quer dizer, a grande vantagem da indústria nacional não é só conseguir suportar os outros 70%, porque quando é produzido, é a única coisa que faz, é a única parte da sociedade que produz riqueza. Os outros, eles reciclam a riqueza. Então, a indústria produz bens, a sociedade produz ensino, que vai suportar a indústria, produz saúde, produz uma série de outras coisas. Mas qualquer coisa que vocês usarem, seja o avião para vir para aqui, para Salvador, seja o prédio onde nós estamos usando, seja o carro do transporte, seja a cadeira, a mesa, o microfone, o projetor, tudo é engenharia.
É isso que existe na sociedade. A sociedade é isso, tá certo? As primeiras sociedades começaram a aparecer quando os homens se gruparam para conseguir plantar e poder ter uma colheita de comida e ter uma certa estabilidade de colheita. Aquela foi a primeira vez que os homens se reuniram em torno de uma produção. E, a partir dali, é a produção cada vez maior, tecnologicamente falando, cada vez em nível mais superior, que está fazendo com que a sociedade vá progredindo cada vez mais. Muito bem. Então, a engenharia e a indústria é ponto vital nessa questão. E se nosso objetivo é ter igualdade e distribuição de riqueza, nós temos que produzir riqueza, porque nós somos a 8ª maior economia do mundo. Eu já vi pessoas reclamando sobre isso. Como é que nós somos a 8ª maior economia do mundo e temos tanta pobreza? Nós somos o 72º lugar, não só em distribuição de energia, mas em qualidade de vida também. O IDH nosso é o 72º do mundo. Nossa renda per capita é a 70ª do mundo. Então, nossa indústria não está sendo capaz de suprir a sociedade como um todo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que ser mudada em relação a isso aí. Que indústria é essa? É uma indústria, basicamente, de outras indústrias que vieram se instalar no Brasil. Na década de 50, nós não tínhamos quase indústria. Na década de 50, nós éramos o 52º economia do mundo. Nós hoje somos 8ª. Então, para chegar a isso, nós incentivamos a que outras indústrias viessem se instalar aqui. Obviamente que ela vem se instalar aqui porque existe mercado interno, mas em nenhum momento ela pensa em exportar daqui. Com algumas raras exceções, a Fiat exporta carro, coisa e tal, mas, de um modo geral, ela vem para cá para atuar no mercado interno. Se não tiver mercado interno, ela simplesmente vai embora. Ela não vai instalar uma fábrica aqui para fazer concorrência à matriz dela. Muito bem. Então, nós temos que incentivar, de alguma maneira, a que essas indústrias sobrevivam. Será que é possível o governo ou o Estado, fazer alguma coisa para melhorar essa indústria? Eu acho que a questão maior é essa. A questão não é se ela deve ser estatal ou se não deve ser estatal. Faz o favor, passa, eu vou passar todos os slides, vocês não se assustem com os slides, não. Isso é só para mostrar a importância do Brasil no mundo. Vá adiante. Mais um, por favor. Está subindo um montão de numerozinho aí, né? Vamos lá. Aqui aparece mais ou menos nossas exportações, que basicamente são agrícolas, praticamente nada industrial, os grandes números da nossa exportação, isso tirado do IBGE. Próximo, por favor. E as nossas dependências, quase todas são, inclusive, maquinários agrícolas, insumos agrícolas, produtos químicos para a agricultura. Nossa indústria, nossa agropecuária, ela é muito mantida por importação. Ela é fortemente mantida por importação. Passa o próximo, por favor. Pode passar mais um. Isso aí. Isso aí que eu gostaria de mostrar. Olha a relação entre percentagem da população ativa e PIB. Na parte de serviços, que está em azul, repare que é mais ou menos a mesma coisa, 70% do PIB com 70% da população ativa. Na parte agropecuária, vocês vão ver que em um PIB de apenas 7%, ela colabora com 7% do PIB, e é 23,6% da população ativa que trabalha na agropecuária. Mas olha a indústria ao contrário. A indústria, ela produz 24,6% do PIB com apenas 12% das pessoas. Isso porque nós não somos uma indústria de alto teor tecnológico. Porque, se fôssemos, essa relação seria muito maior. Então, existem duas saídas para o Brasil. Ou aumentar a industrialização, que nós estamos 23%, não é possível aumentar muito, porque os serviços eles são necessários. Tá certo? Mas existem casos como a Dinamarca, onde a participação da indústria é de 40% no PIB. Tá certo? É o maior caso que eu já vi. E nos Estados Unidos é na faixa de 20 e pouco, menos que 30%. Então, uma delas é trazer gente, aumentar a quantidade de gente para esse nível de indústria, ou
melhorar a capacidade técnica de nossas indústrias para que a diferença entre o percentual de pessoas aplicado e o percentual de riqueza produzida seja maior, cada vez maior. Só a tecnologia é capaz de fazer isso. Só novas tecnologias são capazes de fazer isso. Tá certo? Só um comentário, vocês vão ver uma linha muito fininha ali embaixo, que o banco, a parte bancária... Ali, a parte marrom. A parte bancária, ela contribui com quantos por cento lá que está? 6,1%. Enquanto que, em termos de gente aplicada, e olha que nós temos, porque os bancos são muito ricos, tem um banco em cada esquina aqui no Brasil. A parte da população é 1,2%. É o melhor negócio do mundo. Se a gente pudesse exportar serviço bancário, como faz a Suíça e como faz Luxemburgo, nós estaríamos com uma renda per capita e uma distribuição de renda igual a deles, que tem os melhores IDHs do mundo. Entendeu? Então, esse é o melhor negócio. O segundo melhor negócio, como eu disse, é implantar a indústria nos países dos outros, ou seja, você está vendendo tecnologia. Você está vendendo uma coisa que ela não é palpável, ela atravessa a fronteira. Na nossa balança comercial, nos nossos itens importação, tecnologia não conta. Mas nós pagamos royalties, nós pagamos uma série de lucros para essas empresas, isso tudo deveria ser considerado exportação, porque é dinheiro daqui que sai, é riqueza que foi produzida aqui que sai. Tá certo? E melhor ainda, se essa indústria, além de tirar dinheiro, monta, como fez a Ford, um laboratório aqui e transporta a riqueza em forma de dados, de informações para seus projetos. Essa riqueza não fica aqui. Ela foi produzida aqui. E ela atravessa a fronteira sem nenhuma fiscalização, porque conhecimento não tem fiscalização que segure. Tá certo? Então, posso passar o próximo slide, por favor? Que fatores afetam a indústria e o que o governo, o que o Estado pode fazer para isso? Nós temos 3 coisas que interessam na produção, seja internamente, seja para produção externa, seja para produção de exportação. Preço, prazo e qualidade. Isso é o que importa do ponto de vista do cliente. Quem vai produzir, ele precisa basicamente de 4 coisas: tecnologia, mão de obra, material e dinheiro. Vai abrir um botequim, vai abrir uma indústria, essas 4 coisas são imprescindíveis. Vamos ver uma por uma, por favor. Tecnologia. Pode ir para o próximo, por favor. Repare que pesquisa... Não aperta já não. Mas pode deixar aí. Pesquisa está até em verde lá, porque é uma coisa que nós compramos fora. Nós compramos tecnologia, nós não desenvolvemos tecnologia. Quase sempre eu discordo do Roberto Amaral, que ele é muito defensor da ciência, e eu digo que a ciência do Brasil ela é totalmente divorciada da indústria. Entendeu? E existem várias razões, nunca existe uma razão única para essas coisas. Existem várias razões. Uma delas é que você desenvolve, financia a pesquisa, mas o cara vai ganhar ponto se ele publicar lá fora. Então, ele publica o que interessa às indústrias lá de fora. E nossa indústria não está no nível de usar a ciência. Ela está no nível ainda da inovação. Ela tem que usar as tecnologias já existentes para fazer inovação. Então, as pesquisas deveriam ser voltadas para a inovação da nossa indústria. Aí entra o papel do Estado em tentar coordenar esse serviço de pesquisa, ao invés de simplesmente dando dinheiro às pessoas fazendo pesquisas que não têm uma finalidade objetiva para o país, entendeu? Mas com finalidades objetivas de melhorar a nossa tecnologia. Porque nós chegamos a uma encruzilhada onde uma série de países emergentes, seja ainda do Oriente, da Ásia, seja da África, eles estão começando a produzir coisas que nós produzimos aqui. Só que com menos custos de mão de obra, menos salário, menos ganhos sociais. É mais barato. Nós não vamos conseguir concorrer com eles. A única maneira de a gente manter, pelo menos, o mesmo nível industrial, o mesmo nível que está aqui, é melhorando tecnologicamente. É passando para um nível onde eles não consigam alcançar.
E só vamos fazer isso através de desenvolvimento tecnológico. Tecnológico, inovação, não é ciência. Ciência, depois que a gente estiver no top, como os Estados Unidos está, aí nós vamos brigar por ciência. Mas, por enquanto, é tecnologia e inovação. Reparem que o resto do que precisa de tecnologia, praticamente as empresas fazem sozinhas, não precisa praticamente do governo. Na parte de material, uma das coisas muito importantes são os impostos que aumentam o custo de material e as incertezas de mercado. Nessas incertezas de mercado, eu bato sempre a tecla de uma coisa que não é novidade, que foi dito por Schumpeter há muito tempo atrás, que, num mercado onde a justiça é morosa ou falível, ela incentiva a presença de aventureiros. Ela gera incertezas, e essas incertezas elas têm que ser refletidas no preço. Ninguém pode garantir um determinado produto vindo com incerteza de uma empresa que você contratou e que, se ela não cumprir, você entra na justiça contra ela, vai levar 5 anos para ter algum resultado disso, se tiver algum resultado. Entendeu? Então, o governo, o Estado, ela tem que trabalhar em cima de justiça, e na parte industrial, já que isso afeta muito o comércio, afeta muito a área econômica, teria que ter, nem que seja uma justiça à parte para isso, mas tem que ser expedita. Mesmo com erros, ela seria muito menos danosa do que uma justiça morosa. Próximo, por favor. Em termos de mão de obra, salário é questão de mercado. Mas impostos e o treinamento, algumas indústrias dão treinamento, tem que dar, mas o Estado também tem que levar a parte da educação até um determinado nível, então fica ali meio a meio, não tem nada a ver com eu ser Flamengo, não. Próximo, por favor. E a parte financeira, tem que ter confiabilidade na economia, isso é função do Estado, e uma flexibilidade também, que é a intervenção de bancos, é o uso de bancos para poder financiar determinados projetos. Então, reparem que o que aparece em vermelho, aonde o Estado pode e deve interferir, não é tão grande, não. Agora, nessa parte de pesquisa, isso aí é vital. Existe muito uma... Como é que eu estou de tempo? 6 minutos, então tá bom. Então, existe muita uma divulgação do nosso complexo de cachorro magro, de que a produtividade no Brasil é baixa. Balela. Não é. Não tem nada que prove isso. Se você quiser dividir o PIB industrial brasileiro, quanto é produzido, pela quantidade de pessoas que trabalham, ou seja, qual é a renda per capita que cada um no Brasil, vai ser menor do que a dos Estados Unidos, porque o teor tecnológico do que eles produzem é maior. Eles nem se importam com indústriazinha de importação da China, eles não estão nem preocupados com esse tipo de indústria. Eles estão na crista de desenvolvimento. Se comparar com alguns países europeus, também vai. Mas tem muitos países europeus, mesmo assim, comparando, que têm o mesmo nível tecnológico, às vezes um pouco menor do que nosso nas indústrias, e nós vamos ser mais produtivos que eles. Porque é uma produtividade que não está medindo o quanto é produzido em termos financeiros, quanto que aquilo vale, por quantas pessoas trabalharam. Tá certo? Mas a nossa produtividade, se ela fosse baixa, nós não teríamos Embraer, nós não teríamos WEG, nós não teríamos exportado uma série de carros de combate para o Iraque, uma série de indústrias que deram certo. Então, competitividade nós temos. Quando você fala que o índice de competitividade global, feito pelo Fórum Econômico Mundial, que do Brasil também é 70º alguma coisa, você vai lá procurar se tem alguma coisa, se algum dos fatores avaliados foi de produtividade. Não, nenhum. Tem eficiência do mercado. Isso é a única coisa mais próxima que chega do que a indústria produz. Eficiência do mercado. Entendeu? Agora, entra um montão de fatores políticos para calcular qual é a competitividade de um país. Então, isso só reforça nosso complexo de cachorro magro. Dentre as várias indústrias que nós tivemos, uma delas foi a indústria naval. Se eu falar um número para vocês ficariam impressionados. Nós fomos, na década de 70, o segundo maior produtor de navios do mundo. Nosso segundo plano de construção naval previu, e chegou a acontecer, a construção de 800 e poucos navios. 800 e poucos.
É navio a beça. Nós chegamos a ter um desenvolvimento muito grande na área naval. Mas a indústria naval, e eu escrevi um artigo sobre isso, depois, se vocês estiverem interessados, eu passo aqui para vocês, ela só funciona como um cluster, ela é uma indústria montadora. E não tem sentido ter um montão de indústriazinhas terceirizadas em volta para suportar um estaleiro. Tem que ser vários estaleiros. Por isso que a indústria naval faliu nos Estados Unidos, faliu na Inglaterra, faliu praticamente todos os países europeus, menos a Holanda. Por quê? Porque não existe nesses países baías grandes, locais, para ter vários estaleiros no mesmo lugar. Aqui no Brasil, nós tínhamos, na década de 70, era Rio de Janeiro e um estaleiro em Angra, mas vários estaleiros no Rio de Janeiro. Isso faz com que crie-se um verdadeiro cluster. Quando você cria um cluster, olha, é tudo muito mais fácil. As escolas técnicas são voltadas para a indústria, para aquele tipo de serviço. Existem escolas técnicas estaduais e particulares, não importa, de qualquer maneira vai surgir, apareceu a necessidade, vai surgir fornecedor. Sou eu agora, né? Cortou minha cabeça. Só mais um minutinho. Então, vai surgir fornecedor. Então, a ideia de cluster é assim, a Alemanha é forte em produção de indústria de máquinas ferramentas, em Baden-Württemberg tem um cluster. E as pessoas que trabalham familiares trabalham numa empresa, trabalham noutra, conversam em casa sobre aquele assunto é o rotineiro da cidade, todo mundo gira em torno daquilo, como é no caso da nossa indústria de sapato em Vale dos Sinos, como é da indústria de sapatos em Franca, entendeu? E elas enfrentaram todas as crises econômicas, inflação, tudo. Quando entrou a China no mercado, a produção tinha que ser mais em massa, menos individualizada. As indústrias se uniram para ficarem maiores. Quando a China já não era mais grande concorrente, elas se subdividiram novamente. É uma rede flexível. Essa rede flexível, ela tem que existir. E o Estado, ela tem como apoiar o aparecimento dessas coisas. As nossas indústrias, elas não têm que ser separadas, elas têm que ser regionais. O professor Caubi, ele falou sobre o fato da Bahia não ser a base de coisa. O Rio ainda tem a maior quantidade de estaleiros. Eu acho errado colocar estaleiro em Recife, estaleiro em Rio Grande, essas coisas espalhadas que não consegue concentrar a indústria de apoio, tá certo? Mas eu não tenho dúvida que as duas Bahias que têm naturalmente, geograficamente e historicamente condições de ser dois clusters naval são a Baía de Salvador e a Baía do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, nessas duas, vale a pena o Estado investir para a produção. Como na Bahia já tem muito serviço na área de petróleo, na área de plataformas e tudo mais, eu acho que eu concordo com o senhor que vale a pena coisa. Bom, deixa eu ver, só dar uma olhadinha rápida se tem mais alguma coisa para falar. Outra coisa, o professor Walter, ele falou qualquer coisa sobre grandes empresas esmagarem as pequenas empresas. Isso acontece num mercado competitivo onde a grande empresa ela é dona do mercado. Num sistema de cluster, isso não acontece. Todo mundo depende de todo mundo, é olho no olho. Entendeu? Então, esse fato porque um precisa do outro. Então, é o conjunto que tem. Aliás, é uma coisa que os economistas chamam de eficiência coletiva. Não tem a ver nada com preço, não tem nada a ver com preço de mão de obra, energia, não tem nada a ver com isso. É o conjunto que consegue ser mais eficiente, porque entrega no momento, não precisa de longos contratos, porque todo mundo se conhece e tudo mais. Bom, muito obrigado.